para aprender da tua palavra para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Oh, glória, como é bom estar na casa de Deus. Aquela salva de palmas para o nosso Deus. Maravilhoso. Obrigado, minha glória, minha Alice, irmão Juarez. Oh, como é bom estar na casa de Deus. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos seguir a metodologia, então, que a gente já tem desenvolvido aí nas nossas terças-feiras abençoadas. Vamos continuar estudando a palavra de Deus, amém? Hoje dando sequência a tudo que a gente viu até agora. Nós falamos da justificação, nós falamos da santificação, e agora nós vamos falar como é que isso tudo acontece dentro do crente, amém? Portanto, hoje nós vamos falar de corpo, alma e espírito. Glória a Deus! E vamos começar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Existem existem versões diferentes sobre a ordem das cartas de Paulo. Qual é a carta de Paulo que foi escrita primeira? Qual que foi a segunda? Qual que foi a terceira? Eu sou daqueles que acreditam que a primeira carta que Paulo escreveu cronologicamente foi a primeira aos Tessalonicenses. Foi a primeira, vamos dizer assim, cronologicamente, em termos de ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. A primeira carta escrita por Paulo foi primeira aos Tessalonicenses, portanto, essa que nós vamos ler hoje, no capítulo 5, versículo 23. 5, 23. Amém? Posso? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso, atenção, espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Amém. Paulo aqui ele está fazendo uma oração, né? Ele está fazendo aqui, ele está apresentando um desejo que Deus da paz santifique toda a pessoa, integralmente, não é isso? E para ele ser claro, para ele ser para não ficar nenhuma informação para fora, então sem ser dita, então ele fala, para ter certeza, eu quero que todos sejam santificados no corpo, na alma e no espírito, amém? Quer dizer assim, eu quero que você seja santificado integralmente, não fica nem um pedacinho do seu ser para fora, sem ser santificado. Então, corpo, alma e espírito, amém? E é importante que esse versículo acabe mostrando para a gente quais são as partes que nos formam. Existe um ramo da teologia chamado antropologia teológica. Antropologia é o que? O estudo do ser humano, amém? E quando a gente faz o estudo do ser humano, a gente fala sobre a constituição do ser humano. E aí aparecem duas teorias. Uma é essa, que o nosso ministério segue, de que o ser humano ele é formado de corpo, de alma e de espírito. Mas é importante que se diga, existe uma outra vertente teológica que acredita que o ser humano ele é formado apenas de duas partes, do corpo e da alma / espírito. Amém? Vamos entender? Existem duas teorias da antropologia teológica sobre a formação, sobre a constituição do ser humano. Uma diz, que é a nossa, que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito. É formado, portanto, de três partes, amém? Como é que é o nome dessa teoria? Tricotômica. Mas existe uma outra vertente teológica cristã, amém? De outros ministérios, que acredita que o ser humano é formado só de duas partes: o corpo e a outra parte, que pode ser tanto chamada de espírito quanto alma, amém? Nós não concordamos com essa segunda teoria. Por quê? Porque esse versículo é muito claro, né, irmãos? Ele fala de três, ele não fala de duas. A teoria dicotômica, ela entende que nós somos parte material e parte imaterial. E esse imaterial é espírito e alma, é como se fossem dois termos intercambiáveis, tanto faz o que você for usar.
explica a mesma coisa. Nós não concordamos com isso. Nós entendemos que alma é uma coisa e que espírito é outra coisa, amém? E quer ver como é que essa teoria que a gente segue, ela tem base bíblica? Vamos rapidinho aqui para Hebreus capítulo 4, versículo 12. Daqui a pouco a gente volta em Tessalonicenses, tá? Rapidinho, só para a gente mostrar por que nós temos base bíblica para falar da teoria tricotômica. 4:12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Essa palavra é tão bonita, né? Esse versículo 12, nossa, é daqueles. É daqueles. Posso, amém? Vamos lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Lembra dessa? Oh, que maravilha, né? É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Amém? E das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Muito bonito, está falando que a palavra de Deus é mais penetrante, mais cortante do que a mais cortante das espadas. E para mostrar que ela é muito cortante, muito penetrante, olha o que o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, né? Ninguém assina, tem quem acha que é Paulo, tem quem acha que não é Paulo, mas enfim, não interessa agora. Enfim, esse autor, ele para mostrar que a palavra de Deus ela é contundente, o que ele fala? Olha só, ela pode atingir, ela penetra a divisão da alma com o espírito, olha só. Então está dizendo aqui claramente para nós, não é isso? Que existe alma e existe espírito, não é isso? E que a espada, que é a palavra de Deus, ela pode chegar até o momento em que os dois se encontram, amém? Então está claro na Bíblia que não são a mesma coisa. Alma é uma coisa, espírito é outra coisa, amém? Agora então a gente se pergunta, por que alguns irmãos acreditam que é a mesma coisa? Basicamente por 2 motivos. E aqui fica uma instrução, 2 instruções importantes para nós, irmãos. Olha como é que às vezes um caminho equivocado nos leva a conclusões equivocadas. Primeiro motivo dos irmãos, com todo respeito aos irmãos que acreditam nessa teoria, que isso não é questão de heresia, não é heresia, isso não é heresia, achar que tem alma espírito ou alma espírito é a mesma coisa, isso não é heresia, o cara vai para o inferno por causa disso, né? Mas é uma conclusão errada. Por que esses irmãos são levados a essa conclusão equivocada? Primeiro, cuidado, irmãos, cuidado. As influências externas à Bíblia. No passado, os nossos pais da igreja, quando estavam elaborando as nossas teologias como a Trindade, outras tantas importantes, eles estavam sendo muitas vezes influenciados pela filosofia grega. Por exemplo, quem já ouviu falar em Agostinho de Hipona? Santo Agostinho, levanta a mão. Já ouviu falar? Santo Agostinho é um dos maiores cérebros do cristianismo. Santo Agostinho, ele gostava, lia a Bíblia, um grande teólogo, mas ele também gostava da filosofia de Platão. E ele tentava o tempo todo harmonizar as 2 coisas, sabe, irmãos? E aí o que ele fez? Quando ele leu Platão, Platão falava que o ser humano é formado de uma parte física e uma parte não física. E o Platão chamava isso de corpo e alma. Para o Agostinho ele falou, olha só como é que Platão está arranhando o Evangelho, ele está chegando perto da palavra de Deus aqui, amém? Então ele pegou Agostinho e trouxe, ele falou, está vendo que até os filósofos gregos, eles têm noções de como que o ser humano é feito? Amém? Então eles, por influência, começaram a tratar alma e espírito como a mesma coisa, porque a filosofia grega não viu o espírito. Misericórdia. A filosofia grega nunca ia ver o espírito, porque o espírito é revelação de Deus, amém? A lógica humana pode até levar a gente próximo da verdade, mas quem vai lá e mata a cobra e mostra o pau completamente é a palavra, amém? Então qual que é o recado, irmãos? Cuidado com as interferências da razão da filosofia humana nas escrituras, amém? Se for para comparar quem é que vai ter razão, se é a palavra de Deus ou a filosofia, é a palavra de Deus que está acima, amém?
E o segundo motivo dos irmãos se equivocarem. Porque no Antigo Testamento, irmãos, quando a gente lê em Salmos, por exemplo, a gente percebe que ali no Antigo Testamento, muitas vezes, alma e espírito queriam dizer a mesma coisa. Se você tirar alma e colocar espírito, o salmo funciona. Então o que significa? Que a palavra de Deus está errada? Não. É que a revelação de Deus ela é progressiva, amém? Nós sempre temos que ter o cuidado de olhar para o Antigo Testamento com a lente, ó, igual eu, estou usando óculos, quando eu leio o Antigo Testamento, nós temos que vestir o óculos do Novo Testamento, amém? Se eu ler o Antigo Testamento sem a lente do Novo Testamento, vai fazer confusão. Irmão, quer um exemplo disso? Nesse momento, o que está acontecendo lá no Oriente Médio? Israel está bombardeando desmedidamente a faixa de Gaza. Aquele povo lê a Bíblia? Lê. Mas eles não leem com a lente do Novo Testamento. Eles leem só até Malaquias. Irmão, como que faz falta Mateus em diante? Porque se eu leio a Bíblia só até Malaquias, eu posso ser confundido sim. Porque Jesus é que veio falar do amor, Jesus é que veio falar da misericórdia, Jesus é que veio falar da caridade, Jesus é que veio nos desafiar a sermos melhores, Jesus é que nos revelou, irmão, escreve o que eu estou falando, até quem é o diabo. Se você olhar o Antigo Testamento, irmão, você vai ver que o diabo ele não é explicado no Antigo Testamento. Quem vai explicar o diabo é Jesus. É a primeira vez que a gente vê o diabo como o diabo, é quando Jesus é tentado no deserto. Porque até então ele era o quê? Filho de Belial, ele era serpente, ele era o acusador, ele era alguma coisa, ele era o anjo caído. A gente não entende, se você ler até Malaquias, você não entende quem é o diabo. Você só vai entender o diabo quando você lê o Novo Testamento. E nós temos que entender quem é o diabo? Claro que sim, porque se a gente não sabe quem é o inimigo, como é que a gente vai combater ele? Amém? Então, nós temos que ler o Antigo Testamento sempre do ponto de vista do Novo. Jesus é a palavra, não é assim que João fala? É o verbo. Então, se eu não olho com os olhos atentos à mensagem de Jesus, eu não entendo a Bíblia, amém? E aí os irmãos vão olhar o Antigo Testamento, vão olhar para Salmos e vão ver que alma e espírito ali parece que é a mesma coisa. E os irmãos acabam, com a falta desse tipo de versículo que a gente leu agora, confundindo. Amém? Está claro isso? Então, existem duas teorias: tricotômica, corpo, alma e espírito, e dicotômica, parte material e imaterial. Espírito e alma ficam confundidos. Glória a Deus, estão entendendo? Muito bem, nós estamos na tricotômica. Mostrei para vocês por quê? Agora olha só, irmãos, como é que faz falta a lente do Novo Testamento para olhar para o Antigo. Vamos rapidinho aqui, Gênesis, rapidinho. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Olha como é que a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, fala de corpo e alma e espírito. Não fala a palavra, mas está lá, olha lá. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Amém? Irmão, se eu falar alguma coisa que não ficar claro, me interrompe, tá? Esse culto aqui é para estudo bíblico, não é monólogo não. Aqui a gente pode interromper à vontade, amém? Importa que a gente entenda. 2,7, todo mundo comigo? Olha só, presta atenção, hein? Vamos lá. Estamos falando da formação do ser humano, amém? Deus está nos fazendo, olha o que está escrito. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, amém? Irmãos, olha como é que os três estão aqui. Olha como é que os irmãos que acham que a teoria dicotômica, eles não perceberam. Primeiro, olha só, Deus formou o homem do pó da terra. Irmãos, a ciência, ela fala igualzinho. A ciência converge, aliás, a boa ciência sempre converge com a Bíblia, irmão, sabia? Sempre a boa ciência nunca nega a Bíblia, nunca nega a Bíblia. Se você pegar o teu corpo e colocar num microscópio,
super microscópico, seja capaz de olhar as moléculas do seu corpo, sabe o que vai encontrar? A mesma coisa que vai encontrar naquele pedaço de barro ali. Amém? Nós não somos feitos, nosso corpo não é feito de areia de Marte, ela não é feita de moléculas do Sol, ela não é feita de alguma substância totalmente fora do natural. Não. O nosso corpo ele é feito de zinco, de ferro, de carbono, amém? De oxigênio, de hidrogênio, igualzinho à Terra, amém? Então, quando alguém tenta ridicularizar a gente, irmãos, fala assim: esse negócio de Bíblia, que bobagem, fez o homem do barro. Irmão, você é feito de barro, brother. Pode falar, você é feito de barro. Não tem ferro aí no seu sangue? Tem ferro no solo. Não tem carbono aí na sua célula? Pois é, tem carbono no solo. Deus nos fez da mesma matéria que fez o universo, amém? E está falando da constituição do nosso corpo. Olha o corpo aqui, foi feito do pó. Segundo, continuando, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. O que é fôlego? A Mariana ontem estava falando com ela essa palavra, ela pegou na hora. Fôlego em grego, aqui foi escrito em grego, tá? Nós vamos passar para o grego, que é do Novo Testamento. Fôlego no grego é pneuma, é a mesma palavra que é usada para espírito, amém? Pneuma, fôlego, ar, vento, espírito, são palavras coincidentes. Não tem a manga da camisa e a manga fruta? Tem ou não tem? Mesma palavra para duas coisas? Pneuma vale tanto para o vento quanto vale para espírito, amém? Então aqui, olha só, Moisés está escrevendo sob inspiração de Deus que nós somos feitos de corpo e espírito, amém? E conclui dizendo: e tornou o homem alma vivente. Olha a alma aí, amém? Está no Antigo Testamento, irmão. Mas eu só vou entender isso aqui quando eu olho lá para 1 Tessalonicenses, quando eu olho lá para Hebreus. Aí eu volto nessa passagem e eu entendo ela, amém? Olha como é que a gente tem que ter começado novo para entender o antigo. Glória a Deus. Muito bem, meu objetivo não é falar mal da teoria dos outros. Glória a Deus porque é dicotômico, amém? Não é heresia, mas nós temos certeza daquilo que a gente acredita. E nós acreditamos que o homem é feito de corpo, alma e espírito. Glória a Deus. Vamos lá. Então o que significa agora corpo? O que significa alma? O que significa espírito? Vamos lá, rapidinho. Corpo. Corpo é a parte material. Essa daqui é fácil, né? Estou olhando para os irmãos, para o corpo dos irmãos. Não estou olhando a alma de ninguém, não estou vendo o espírito de ninguém. Estou vendo o corpo, amém? Corpo é a nossa parte concreta, amém? Mas vamos pensar, o corpo também ele é o quê? Ele é a nossa fronteira com o mundo, não é isso? É através do corpo que a gente sente o mundo, não é? Falei do vento, quando vem um vento e sopra no seu rosto, você não sente? Você sente no corpo, não é isso? Quando vem um beliscão, você não sente dor? Você sente no corpo. Então o corpo é a nossa fronteira, é a fronteira do nosso eu com o mundo, amém? Amém? Está claro? Segundo, alma. O que é alma? Alma nós podemos trocar aqui para ser compreensivo: mente. Sabe o que é a alma? A alma é a irmã Glória, é o eu, é um conjunto de pensamentos, raciocínio, sentimentos. É o irmão João, é o irmão Zé, é a irmã Alice, é o eu, amém? É o eu. No inglês é o self, o próprio. E o terceiro, o que é o espírito? O espírito, ele é a nossa vida, amém? Nós podemos nos tornar um corpo inanimado, em algum momento vamos nos tornar, não é? Quando acaba a vida, o que vira o nosso corpo? Não é isso? Um corpo inanimado, um corpo sem espírito. Então imagina lá o Joaquim. O Joaquim morreu. E continua sendo Joaquim, não é? Mas um Joaquim sem vida. E não tem mais o espírito. E o espírito é dado por Deus. E portanto, ele é o nosso elo de conexão com o eterno. Então o espírito não é qualquer, sabe? Não é para confundir espírito com alma.
O Espírito ele tem uma função muito importante, que é nos conectar com Deus. Amém? Ah, pastor, mas tá esquisito, eu não estou entendendo muito bem. Então eu vou dar um exemplo muito claro aqui. Vamos olhar o efeito do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito na nossa vida? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar um homem que vivia numa tribo há muitos séculos atrás. Ele está deitado na tenda dele e aí ele escuta o estômago roncando. Ele está com fome. Quem está falando nesse momento? O corpo. O corpo é o desejo, é a vontade, é o querer. Ele quer comer, amém? Corpo. Aí ele se levanta, pega o arco e flecha dele. Eu falei que muitos séculos atrás ele vive numa tribo, né? Então ele pega o arco e flecha dele, olha o movimento do vento, calcula onde pode ter uma presa que ele possa caçar, vai lá na tocaia, camuflado, se posiciona, arma o arco e fica esperando uma presa aparecer. Esse momento, esse homem, ele é alma. Ele está raciocinando, ele está pensando, ele está elaborando estratégia. Nesse momento ele é alma. Aí ele vê um javali gordinho. Ele fala, é agora. Aí ele vai e faz a mira. Mas nessa hora, antes dele atirar a flecha, irmã Glória, ele vê que aquele javali, na verdade, é uma javali fêmea. E ela está amamentando. E tem um filhote do lado. E aí esse homem para, desarma a flecha, fica com pena do bichinho, fala, coitado do bichinho, se eu matar a mãe dele, o bichinho vai morrer. Bichinho tão novinho, fofinho, bonitinho, nem viveu, eu não vou fazer isso com ele. Quem é que falou agora? A consciência. E a consciência é o Espírito. Amém? Estão entendendo? É a nossa vida, nós somos isso. Tem hora que a gente está agindo no impulso da vontade. Tem hora que nós estamos refletindo o que nós vamos fazer. E tem hora que nós, embora possamos fazer, a gente não faz. Porque a gente é contido pela consciência. Amém? É aí que a gente percebe onde é que está o limite do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Amém? Vamos fazer esse exame de nós mesmos a partir de hoje? E ela é importante. Por quê, irmãos? Eu vou encurtar a palavra, depois a gente volta nela para não ficar cansativo. Amém? Porque, irmãos, o pecado e a redenção, elas têm efeito nessas três partes. Vamos lá, vamos ser claros. Tem alguma parte nossa que é indesejável? Não. O corpo é santo, a alma é santa e o espírito é santo. Por quê? Porque Deus fez santo. Tem gente aí fora, outras teologias, que acham que corpo é coisa ruim. Olha só, misericórdia. O que vai acontecer com a gente quando a gente ressuscitar com Cristo? Nós não vamos nos tornar corpos glorificados? Como é que você vai dizer que corpo é uma coisa satânica? Está errado, irmãos. Tem gente aí fora que fala isso. O corpo não é nada errado, a princípio, que Deus criou, amém? Deus só cria coisa boa. O corpo é bom, a alma é boa, o espírito é bom. O problema não é o corpo, a alma e o espírito. O problema é o pecado que degenera o corpo, que degenera a alma e que degenera o espírito. Existe uma diferença bíblica entre o que é corpo e o que é carne. Olha que são coisas diferentes, irmãos. E Paulo vai falar uma coisa muito importante sobre isso. Vamos rapidinho? Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, 5. Amém? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Irmãos, olha só, carne não é corpo. Carne é você agir, colocar todo o seu ser a serviço do desejo. Eu não acabei de falar que a linguagem do corpo é a vontade, é o desejo?
Quando eu mobilizo a minha alma e eu neutralizo o meu espírito para fazer o que eu desejo, eu estou agindo contra Deus. Amém? Eu estou agindo na carne, como eu estou agindo para o quê? Para beneficiar o aqui, o agora, o imediato, a vontade, o apetite. Oh, irmão, nós somos muito mais do que isso. E aí Paulo está falando, quem se inclina para a carne, ou seja, quem bota a alma na carne, esse irmão não está com Cristo. Quem está com Cristo, ele coloca o que? A alma e o corpo a serviço de quem? Do Espírito. Amém? Vamos colocar para termos práticos? Eu estou com fome, eu vou e como. Mas é do zero, não interessa, eu quero, eu pego. Corpo, carne. Eu quero comer, não, mas não vou pegar porque o sanduíche é do irmão Juarez. Espírito, consciência, amém? Aqui eu faço o que eu quero, aqui eu faço o que eu devo fazer. Amém? Olha a diferença. O cristão não faz o que quer, ele faz o que deve fazer. Amém? Porque ele não é dominado pela carne, ele é dominado pelo Espírito, e o Espírito fala conosco na nossa consciência. Amém? Irmãos, para não alongar aqui, ficar buscando versículo, vocês vão saber do que eu estou falando. A palavra de Deus fala: nem tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu posso fazer, eu posso comer o sanduíche do irmão Zé? Posso, mas convém fazer? Não. Se eu passo a comer o sanduíche porque eu sou mais forte, ou porque eu sou mais esperto, ou porque eu sou sorrateiro, eu estou agindo de acordo com a carne, eu estou querendo satisfazer só meu estômago. Agora, quando eu vejo um sanduíche gostoso, e eu mesmo com fome não faço porque é errado, quem está falando comigo? O Espírito. Amém? Ele está me controlando. Irmãos, para concluir, quando Adão e Eva pecaram, eles cortaram a relação com Deus, desligaram de Deus. Por quê? Isso aí já dá outro culto. Porque Deus não pode coexistir com o mal. Amém? Temos que pregar sobre o mal. Para frente vou pregar. Ah, foi Deus que criou o mal? Vou provar que não. Amém? Quando o homem faz o mal, ele corta a relação com Deus. Quem que faz a nossa relação com Deus? O nosso Espírito. Amém? Então, quando Adão peca, o espírito do homem fica combalido, fraco, desnutrido, porque ele não cumpre mais a função dele, ele não está conectado com o Todo-Poderoso, e aí a alma, ela passa a viver só exclusivamente em função das sensações, dos desejos, dos prazeres, está andando na carne. E nós, quando nascemos desse jeito. Mas Deus, que é bom demais, Ele vai dar um toque na gente, fala: ó, está aqui meu filho, está aqui meu filho, você tem a oportunidade de ser diferente. E o Espírito, daquele último segundo que ele tem, a última força que ele tem, ele fala: tem fé, irmão, tem fé. E a gente recebe Jesus. Quando a gente recebe Jesus, o que a palavra diz? Que o Espírito de Deus entra no nosso coração, amém? O Espírito Santo, ele se conecta ao nosso espírito, amém? Irmão, essa passagem eu tenho que mostrar para vocês. Vamos lá, 8,16, rapidinho. 8,16. Romanos 8,16, na mesma página, ó. Romanos 8,16, mesma página, do lado aí, chegaram? Está lá, ó. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, amém? O Espírito Santo, o que ele faz? Ele se conecta ao nosso Espírito, é como se Deus nos religasse a Ele, amém? Amém? E aí ele passa a fazer morada no nosso coração. Depois confere lá, João 14. Lembra que Jesus fala: aquele que me amar, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada, não é isso? O Espírito que vem abrir o coração do crente, ele se conecta novamente, amém? E aí o Espírito, ele é refortalecido. E aí o Espírito começa a falar: opa, para. Você é mais do que carne. Você é mais do que sensação. Você é mais do que prazer. Você é um filho de Deus, amém? Então, quando Deus nos reconecta com Ele, a gente passa a ter novamente a nossa consciência em ação, e a nossa consciência vai nos instruindo, vai nos aperfeiçoando, vai nos melhorando, e a própria palavra diz que o Espírito fala ao nosso espírito com gemidos inexprimíveis, não é isso? Você fala baixinho dentro da gente, e vai aos poucos nos aperfeiçoando, amém? Glória a Deus, irmãos. Deu para entender? Resumo:
Corpo, alma e espírito, nós somos formados três. Quando Adão peca, ele corta o espírito, a ligação com Deus, o espírito fica fraco. Nós passamos a viver em função da carne, ou seja, do imediato, do prazer. Mas quando a gente recebe Jesus, o Espírito Santo vem e se reconecta ao nosso espírito e nos traz de volta para a morada do Pai. E como eu falei, o Espírito ele fala conosco através da consciência. Então a nossa consciência começa a falar com a gente: não faça, não prove, não coma, não engula, não vá por aí. E na medida que a gente vai dando vazão para o Espírito, fazendo como o Espírito manda, nós vamos viver na santificação. Glória a Deus. Aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso.